Material queimado e material não fundido são dois problemas totalmente distintos e com causas praticamente opostas quando a gente fala do processo de injeção de termoplásticos, correto? Mas será que esses problemas podem acontecer ao mesmo tempo, na mesma peça, no mesmo ciclo? O pior é que podem. E nesse vídeo eu vou te mostrar algumas situações onde isso acontece. Quer saber? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de dois problemas que podem acontecer em peças plásticas injetadas e que são praticamente opostos, mas que em algumas situações podem acontecer simultaneamente, que são a queima de material plástico e também a presença de material não fundido nas peças. Então, se você quiser saber quando esses problemas podem acontecer juntos, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que esse é um conteúdo trazido até você e patrocinado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga AzaClean. Eles vão te ajudar a ter um processo muito mais produtivo, vão otimizar o seu tempo de setup, garantir a limpeza e a pureza do seu material e fazer com que você economize tempo e dinheiro no seu processo. Então, se você tem aí problemas de dificuldade de limpeza, demora de tempo de setup, na troca de cor, na troca de material, AzaClean pode ser o seu melhor parceiro. Os contatos do pessoal da Eudrix, que representam a AzaClean, estão aparecendo aqui no rodapé. Solicito o seu contato, a sua visita, para poder conhecer um pouco mais desses materiais. Mas, agora nos próximos 30, 40 segundos, conheça um pouquinho mais da AzaClean e da Eudrix Plásticos e como esses compostos podem te ajudar no seu dia a dia. Confere aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AzaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AzaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Muito bem, mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida, seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos, com a sociedade em geral, para que a gente possa aumentar o conhecimento a respeito desses nossos materiais e assim esse vídeo ganha mais relevância e pode ser entregue para um número cada vez maior de pessoas, tá certo? Faz a sua parte aí. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. O endereço está aparecendo aqui embaixo. Finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo que dissemina informação técnica importante a respeito dos materiais plásticos, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Lembra de conferir a minha nova plataforma de cursos EAD da Talk Plast, os links estão na descrição desse vídeo
e os cursos já estão disponíveis para você garantir a sua vaga. Então corre lá e fecha logo a sua. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo então. Como sempre, tem um PDF e o link para você baixar está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora vamos falar a respeito de falta de homogeneidade, que é um problema que pode acontecer na moldagem de peças por injeção, e também a queima, que é outro problema que pode acontecer na moldagem de plásticos por injeção. Agora, o que a gente vai tratar é esses problemas, apesar de serem bastante antagônicos, né? Quando a gente normalmente pensa em um material não fundido, a gente tem a falta de homogeneidade, né? A gente tem uma série de causas que são normalmente opostas às causas que levam à queima de material. Tá? Então, às vezes pode parecer um problema meio que, bom, se eu tenho um, eu não tenho o outro. Mas o que acontece é que algumas vezes, e até recentemente, eu participei de algumas provas de moldagem em que esses dois problemas estavam presentes ao mesmo tempo, na mesma peça, no mesmo ciclo, com o mesmo material, e aí fica aquela dúvida. Poxa, como é possível eu ter um problema de não homogeneidade, ou seja, o grãozinho passou pela máquina, não se fundiu, não homogeneizou com o resto da massa, e ao mesmo tempo eu tenho material queimado nessa peça. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, tá certo? Te lembrando que é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Eldrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. Então, para você garantir aí que não tenha problemas de impurezas, e essa é uma das causas da presença de material queimado no seu produto, entre em contato com o pessoal da Eldrix, pede a sua visita técnica para conhecer um pouco mais do Asa Clean. Fechado? Muito bem, vamos lá. Vamos conhecer então as causas individuais da não homogeneidade, né, do material que não se funde adequadamente e passa pelo canhão da máquina praticamente sem se fundir, tá? E depois a gente vai ver as causas individuais dos problemas de queima. Depois eu vou fazer uma junção um pouco. Se eles são tão opostos assim, como eles podem acontecer ao mesmo tempo? Então vamos lá. Causas da não homogeneidade. Normalmente são problemas como esse daqui que a gente está vendo, né? A não homogeneidade, em casos graves, ela é até possível de ser detectada visualmente, né? Você percebe ali na peça que tem um grãozinho de material, que tem alguma coisa errada, né? Eu já tive problemas em que as peças eram coloridas com master batch e a gente podia ver um grãozinho ali inteiro, branquinho do material, que realmente não se fundiu e ele passou incólume ali, tanto não se fundiu que ele ficou sem a incorporação do pigmento, tá? Então, em casos graves é possível de verificar visualmente a presença da não homogeneidade ou do material não fundido. Mas, em alguns casos, a gente precisa ter uma imagem como essa daqui, de uma micrografia do material, onde a gente tira uma fatia do material, coloca ele no microscópio, e aí sim a gente consegue perceber que tem partes do material que você percebe que realmente não se fundiram e não se misturaram com o restante da massa plástica, tá? Seja qual for o caso, as causas para esse problema são normalmente associadas a algum tipo de problema na plastificação do material. Por exemplo, baixa temperatura de massa. Todo material tem uma temperatura de massa recomendada, uma faixa de temperatura de massa recomendada, que é indicada pelo fabricante do material e normalmente você encontra na ficha técnica desse material. Em alguns casos, a gente nota que por desconhecimento ou por algum tipo de problema com o equipamento ou por alguma razão que leva a acreditar que está se queimando o material, é muito comum os operadores, os programadores, os ajustadores de máquinas, técnicos e engenheiros de processo, trabalharem com temperaturas mais baixas do que a faixa recomendada para o material. E aí, quando a gente mede a temperatura do material fundido, a gente percebe que ela está mais baixa do que o recomendado. Outro problema muito comum é a gente ajustar as temperaturas das resistências da máquina para aqueles valores que a gente acha que vai dar a temperatura da massa, mas devido às condições de cisalhamento, devido às condições do processo que a gente vai ver daqui a pouco, a temperatura real do material não atinge a temperatura desejada, não atinge a temperatura mínima desejada para a massa plástica fundida. E isso pode fazer com que o material não tenha energia suficiente, não absorva energia suficiente durante o processo de dosagem para se fundir, e aí a gente pode, em algumas regiões daquela massa plástica fundida, ter grãozinhos que não se fundem ou que se fundem parcialmente e aí eles acabam não
homogeneizando com o resto da massa. Então, a baixa temperatura é um dos primeiros fatores, uma das primeiras causas desse problema. Outro problema, outra causa que pode levar à não homogeneidade é tempo de residência insuficiente. Então o material ele precisa de um certo tempo para poder absorver a energia térmica e fundir todas as moléculas. Principalmente materiais semicristalinos precisam de bastante energia, precisam de tempo para poderem se fundir. Tá? Então se a gente tem um tempo de residência muito baixo, isso pode levar a problemas de não homogeneidade também. O material plástico se funde durante o processo ou durante a fase de dosagem, quando a rosca está rotacionando na máquina e gerando ali um cisalhamento no material. Quando esse cisalhamento é pouco, é insuficiente, a gente pode não ter energia suficiente. Lembra que a maior parte da energia térmica fornecida para o material vem do cisalhamento. Se a gente não tem o cisalhamento adequado, a gente pode não ter uma condição que dê energia suficiente para o material se fundir, principalmente se homogeneizar, se dispersar todas essas partículas na massa plástica fundida. Então pode ser isso que está acontecendo. Isso pode vir tanto de uma regulagem da máquina, como contrapressão, como tempo ou rotação da rosca, tá? Quanto também do perfil da rosca ser inadequado, principalmente para materiais que precisam de um cisalhamento um pouco mais intenso, quando a gente tem perfis menos agressivos de rosca, com baixa taxa de compressão, e aí a gente tem pouco cisalhamento, pouco atrito gerado, gera pouca energia e a gente não consegue fundir adequadamente o material. Tá? E podem acontecer também problemas de máquina, como deficiências no aquecimento. Né? Às vezes uma resistência que queime a gente não percebe, e aí a temperatura da massa não chega naquele valor que a gente precisa, às vezes está até lá regulado, mas a temperatura real não chega ali. E uma outra coisa que pode acontecer, que é bastante comum, é a gente não ter uma condição de potência de resistência que seja suficiente para atender principalmente materiais que demandam muita energia. E aí a gente seta a temperatura da resistência chega onde a gente quer, mas à medida que o material vai sendo dosado, essa temperatura não se mantém e ela fica flutuando e em alguns momentos a gente tem uma temperatura que não atende à necessidade do material. Então, essas são as principais causas. Lógico que podem haver outras, mas essas são as principais causas da não homogeneidade ou da baixa temperatura do material, aquele material que não se funde e pode passar para peça como na forma de um grãozinho inteiro ou na forma de um material que não se mistura adequadamente. Bom, essas são as causas então do primeiro problema. Vamos dar uma olhada nas causas da queima, né? Aquelas causas que podem aparentar pintinhas pretas que aparecem no material ou pequenas manchas amarronzadas, né? Essas são os sintomas principais de um material que está se queimando. Além da grande geração de gases, de material espumado, que são casos graves, intensos e que normalmente estão associados a problemas muito graves. Mas, normalmente, pintas pretas e manchas mais escurecidas no material são aqueles problemas mais comuns e que ocorrem com bastante frequência. Tá? Normalmente, ao contrário do material que não se funde, esses problemas são causados por excesso de temperatura. É uma das causas possíveis para esse material se queimar, ou seja, a gente dá muito mais temperatura que o material suporta e ele passa a queimar. Tá? Então é um problema, você vê, totalmente antagônico ao problema anterior. Mas também pode acontecer excesso de tempo de residência. O material ele queima por excesso de temperatura ou por excesso de tempo sob temperatura. Então o excesso de tempo de residência também pode queimar o material e, de novo, essa é uma causa antagônica, né? Contrária à causa do problema que a gente viu de não homogeneidade, ou de material não fundido no material. Tá? De novo, uma causa antagônica, cisalhamento demasiado. Um excesso de RPM, de rotação da rosca, ou uma contrapressão muito excessiva. Também pode acontecer cisalhamento demasiado no molde, em canais muito restritos, ou pontos de injeção muito restritos, e aí a gente tem uma queima dentro do molde. Tá? Então, nesses casos, pode sim acontecer a queima do material localizada. Tá? E também podem acontecer pontos de retenção na máquina, principalmente na região de canhão e rosca, onde a gente tem partes móveis. Anel de bloqueio, sistema de acoplamento entre bico e canhão. Todas essas regiões podem ter um acúmulo de material
que não flui e que fica parado ali, e com o tempo, esse tempo de residência desse material específico vai aumentar demais, ele vai se queimar e vai ficar soltando essas pequenas partículas pretas ao longo do tempo, ou então vai gerar manchas de material mais escurecido, material queimado, que passam para dentro do material também. Tá? Desgaste de rosca e canhão pode levar a esse tipo de problema também com muita frequência. Tá? Então é um outro tipo de causa muito comum para o aparecimento desse problema aqui. Tá? Um perfil de rosca muito agressivo também, né? Então quando a gente tem materiais que são sensíveis termicamente, a gente tem uma rosca com alta taxa de compressão, ele pode sofrer aí com o excesso de cisalhamento e se queimar também. E finalmente, uma limpeza inadequada do canhão. Embora isso não seja necessariamente um problema de queima, ele leva ao mesmo sintoma de aparecimento de pintas pretas e material mais escurecido. Tá? Então, muitas vezes o canhão não está limpo adequadamente e a gente começa a ter esse problema dessas pintas pretas, ou de materiais anteriores que não foram totalmente eliminados, ou do próprio material que ficou parado ali em algumas regiões e começa a soltar esses pequenos problemas aí de materiais mais escurecidos. Para solucionar esse daqui, lembra dos compostos de purga Azaclean, que vão te ajudar a eliminar boa parte desses problemas de contaminação. Legal? Muito bem. Causas bastante antagônicas, bastante opostas, mas quando que a gente então pode ter esses dois problemas acontecendo simultaneamente, tá? Em alguns casos muito específicos, eu vou mostrar alguns deles aqui para você, isso sim pode acontecer. Principalmente quando as causas de um, de outro ou de ambos estão presentes. Obviamente, a gente tem que ter as causas, apesar de serem antagônicas, lá, acontecendo na máquina ao mesmo tempo, tá? Bom, normalmente essas causas vão ser introduzidas no processo por algum tipo de erro de ajuste, por algum tipo de falha de equipamento que a gente não percebe em detectar. Então a gente acaba tentando corrigir um problema sem atacar a causa exata que está realmente levando aquele problema a acontecer. Eu tenho um problema de queima. Eu vou corrigir a temperatura, mas ele está queimando por excesso de cisalhamento. Então, se eu corrijo a temperatura, eu não estou eliminando, de fato, a causa daquele problema de queima. Tá? Eu tenho um problema de material que está não homogêneo. Eu vou tentar, então, aumentar a temperatura, sendo que ele está sendo causado por uma rosca que não é adequada também. Tá? Então, normalmente, aparece esse problema quando a gente tenta corrigir um problema oposto, né, um problema de falta de homogeneidade ou um problema de queima, atacando a causa incorreta desse problema. Tá? Então, por isso que é muito importante, sempre que a gente vai tentar solucionar um problema de moldagem, a gente, primeiro de tudo, identificar a real causa raiz do problema. Porque aí sim a gente vai eliminar o problema de forma definitiva. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a presença de material não fundido devido ao perfil de rosca, e aí a gente tenta corrigir com temperatura das resistências. Tá? Tem um material não fundido, o perfil da rosca é uma taxa de compressão muito baixa, e é isso que está causando o material não fundido, e para compensar esse problema, ou para a gente não detectar esse problema, a gente aumenta a temperatura do material. Isso faz com que a gente tenha as duas causas ali acontecendo, tanto a causa do material não fundido, que é a rosca inadequada, quanto agora uma temperatura muito alta que pode causar queima localizada do material. Outro exemplo, a gente tem presença de manchas escuras na peça, devido a pontos de retenção no canhão, um desgaste no anel de bloqueio, uma folga entre adaptador do bico e o canhão, tá? E a gente tenta corrigir esse problema reduzindo a temperatura. Ao invés de eliminar aquele problema mecânico da máquina, a gente diminui as temperaturas do canhão e aí agora a gente tem as duas causas presentes de novo. Uma causa que leva a material queimado e uma causa que leva a material não fundido. Um outro exemplo, perda de calor localizada devido à refrigeração do canhão ou em câmaras quentes mal isoladas. Isso é bastante comum também. Aquela resistência que fica mais próxima do pé do funil, né? Normalmente no pé do funil tem uma refrigeração e em alguns casos, quando a gente coloca uma temperatura muito baixa nessa região, ela pode roubar demais calor da primeira zona de aquecimento e essa resistência fica trabalhando o tempo todo. E aí, a hora que a gente começa a se afastar um pouquinho, ocorre um acúmulo localizado de calor que gera uma queima localizada de material. Então, é uma refrigeração do canhão
é uma perda de calor localizada, uma refrigeração do canhão que não está adequada, e aí o que acontece? A gente começa a ter ali um acúmulo de calor que vai queimar o material localizadamente. Mas na hora que a gente tenta corrigir esse problema, por ser uma queima localizada, a gente ajusta no geral e pode levar a um problema de aparecimento de não homogeneidade. De novo, a gente está induzindo a termos as duas causas opostas no mesmo processo. E para corrigir esse problema definitivamente, só tem uma solução: identificar a causa raiz do problema. Vou dar exemplos práticos para você. A gente tem a presença de material não fundido devido ao perfil de rosca inadequado. Ou seja, eu tenho um material que precisa de muita energia, muito cisalhamento para poder se fundir adequadamente, poder homogeneizar, e a minha rosca ela tem uma baixa taxa de compressão, ela não gera cisalhamento suficiente. Ora, para eu poder corrigir o problema de um material não homogêneo, nesse caso, não adianta eu aumentar a temperatura. Eu posso até corrigir o problema, mas eu não estou atacando a causa real. E isso pode gerar outros problemas associados. Tá? Então eu não estou atacando a causa raiz definitiva, a causa raiz real do meu problema. Eu preciso identificar a causa raiz do meu problema, que é a rosca inadequada. Então, para corrigir esse problema, a única forma correta, a única forma que realmente vai eliminar todos os problemas sem gerar outro tipo de consequência é a adequação do perfil de rosca. E o mesmo vale para os outros problemas. Eu tenho sempre que encontrar a causa raiz e corrigir aquela causa para não gerar outras consequências negativas para o meu processo. Eu queria ouvir de você como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, se ele faz sentido, se você enxerga outras causas possíveis para que esses dois problemas totalmente opostos possam estar presentes no seu processo. Então, eu quero ouvir muito a sua opinião. Deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia e o que você acha da presença desses dois problemas totalmente opostos em peças plásticas injetadas. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!